Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso do INSS. Pessoal, sempre lembrando, antes da gente resolver aqui as nossas questões, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do INSS, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, nosso curso para o INSS está sensacional, acessa lá. Então vamos comigo agora ler a questão de hoje, que diz assim, acompanha ali comigo. A respeito dos modos de utilização das tecnologias de informação, julgue os itens que se seguem. Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central, envolvido por um material isolante. Certo ou errado? Bem, pessoal, para resolver essa questão, dos pontos aqui muito relevantes é entender que os cabos coaxiais, assim como outros cabos, são muito utilizados em redes de computadores. Por exemplo, nós usamos muito nas redes de computadores os cabos do tipo par trançado, os cabos de fibra ótica e também os cabos coaxiais que estão aqui citados. Então, agora nós vamos nos dedicar a especificamente entender como funciona o cabo coaxial para depois dizer se essa questão está certa ou errado. Vem comigo aqui. Primeira dica importante que vocês já podem visualizar nessa imagem. Aqui eu mostro para vocês uma imagem de um cabo coaxial. E percebe que aqui tem um esquema mostrando para vocês como é a constituição de um cabo coaxial. No núcleo, pessoal, tem um fio de cobre. Observa ali, ó, no núcleo é um fio de cobre. Depois esse fio de cobre, ele é revestido por um material isolante. Um plástico, por exemplo, ou um material isolante qualquer. Logo depois nós temos um condutor externo em malha. Então daí nós vamos ter um condutor externo aqui numa malha metálica. E por último, finalizando aqui a construção do cabo coaxial, nós temos uma capa plástica protetora. Então essa é a formação técnica de um cabo coaxial e era isso que a questão necessariamente sugeriu como resposta. É isso que a gente deveria estudar, né? Algumas outras coisas importantes sobre os cabos coaxiais nós vamos ver agora. Observa, a construção, pessoal, e a blindagem do cabo coaxial proporcionam a esse tipo de cabo uma boa combinação de alta largura de banda e excelente imunidade ao ruído. O cabo coaxial, por muitos anos, foi um dos principais tipos de cabos usado em redes de média e longa distância. Hoje em dia não, hoje em dia os principais cabos usados em redes de longa distância são os cabos do tipo por fibra ótica. Então o cabo coaxial é um tipo de cabo daqueles que mais sofreram com a entrada dos cabos de fibra óptica, porque os cabos de fibra óptica acabaram tomando conta do mercado em comparação ao cabo coaxial. Mas ele ainda é importante e relevante para o estudo das provas de concurso. Então essa ideia de construção, da sua blindagem, né, proporciona a esse cabo, como eu disse, uma combinação de alta largura de banda, quer dizer, uma boa capacidade de transferir dados numa boa velocidade, e também uma excelente imunidade ao ruído, o que é muito importante, porque quando a gente coloca um cabo próximo de outros elementos que podem gerar interferências eletromagnéticas, isso pode dificultar a transmissão desses dados. E essa é uma das grandes vantagens dos cabos coaxiais, que tinham uma excelente imunidade ao ruído, certo? Esse é um ponto importante para a gente pensar. Outra coisa, pessoal, os cabos coaxiais eles foram por muitos anos usados no sistema telefônico para linhas de longa distância. Pouco a pouco, como eu disse antes, eles estão sendo substituídos por fibras ópticas, por cabos de fibra óptica, nessas rotas de longa distância. Mas eles ainda são muito utilizados pelas redes de televisão, redes de cabos em redes metropolitanas de média distância. Embora também estão aos poucos sendo substituídos, é bom que se diga isso, que dê esse alerta, tá? Aqui eu mostro para vocês. Dentro da ideia dos cabos coaxiais, pode aparecer questões de provas de concurso cobrando sobre os principais conectores para cabos coaxiais usados nas redes de computadores. E aqui eu mostro alguns deles. Os mais importantes são os conectores do padrão BNC. BNC, esse conector que eu estou mostrando para vocês. Mas, por exemplo, quando se usa em alguma rede, como as redes em barra ou barramento, com topologia em barra ou barramento, muitas vezes é necessário colocar na ponta desse cabo um terminador BNC.
Então aqui nós temos o cabo conector BNC para o cabo se conectar a uma placa de rede e aqui um terminador BNC para dar finalização a esse cabo. E ainda pensando nessas redes com topologia em barra ou barramento, também é necessário muitas vezes a instalação de um conector do tipo T, onde aqui nós colocamos esse conector tipo T na placa de rede, essa parte, e essas outras duas partes aqui que estão formando T é o próprio cabo que vai dar continuidade para ir a outros computadores em conexão. Então esses tipos de conectores aqui, quando nós pensamos em cabos coaxiais nas redes de computadores, eles são muito utilizados, tanto os conectores BNC como o terminador, também como conector do tipo T. Muito comum, se a prova assim sugerir, esse conjunto, conector BNC, conector T e terminador, muito comum nas redes com topologia em barra ou barramento. A topologia em barra ou barramento é aquela que no seu layout organizacional, ela apresenta um meio físico linear de transmissão de dados, que é um cabo, que pode ser um cabo coaxial. E aí todos os computadores dessa rede, eles vão se conectando a esse mesmo cabo, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados, né? Com um terminador nas pontas e cada computador sendo conectado através de um conector do tipo T, como esse que eu acabei de mostrar ali para vocês. Outra coisa importante sobre os cabos coaxiais, vou sair um pouquinho aqui da tela para vocês, é a ideia do chamado cabo coaxial fino, ou thin cable, e o cabo coaxial grosso, o thick cable. A diferença deles, pessoal, é a questão principalmente de quantos metros a gente consegue enviar o sinal por esse cabo. Então a recomendação do cabo coaxial fino é de 185 metros. Tentar utilizar no máximo uma transmissão de dados a 185 metros. Passou disso, precisamos colocar um repetidor para que ele melhore o sinal e alcance maiores distâncias. Tá? Ele é conhecido como cabo coaxial 10 base 2. E o cabo coaxial grosso, o 10 base 5, esse tem recomendações para chegar até 500 metros de distância. E aí, é claro, ultrapassando a necessidade dessa distância, nós vamos colocar aí também alguns tipos de repetidores para que ele alcance maiores distâncias, ultrapassando essa distância, né? Beleza, pessoal, já podemos voltar lá na nossa questão para dar resposta agora ficou facinho depois de toda essa explicação, dizia lá, respeito dos modos de utilização das tecnologias de informação, julgue os itens que seguem, ele diz, um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central envolvido por um material isolante, está perfeito, claro que ele não precisa dar todos os elementos do cabo coaxial, que ainda teria aí a malha metálica, depois o revestimento plástico, mas ele deu algo que existe, ele não está dizendo que é somente isso, ó. O cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central? Consiste. Esse fio de cobre é envolvido por um material isolante? É envolvido, como a gente viu lá, portanto, marcamos como certíssimo aqui essa questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do INSS, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!